Como tudo não são flores, voltamos à realidade aqui, né? Vamos voltar agora aos estudos. Notícia boa, liguei a impressora, botei para imprimir, ela voltou a funcionar. Eu vou terminar esse desenho aqui mais tarde, reimprimir ou ele ou outro, só que com uma opacidade mais clara. Eu acho que ficou muito escuro ainda, ficou fácil de achar os traços. E eu quero dificultar mais essa parada para deixar os traços mais fluidos. Eu vi que o trampo cicatrizado das costas aí do leão, a saga do leão aí. Vou estar botando na tela aí agora pra você estar dando uma olhada. E eu vi que fez efeito sim eu treinar a firmeza de passar o traço com essa caneta aqui, ó. Caneta Nanquim. A numeração dela 07. Para fazer esse trabalho aqui. Se você acha que é fácil, compra uma dessa, imprime com a opacidade baixíssima e tenta replicar essa parada aqui com a caneta Nanquim, que aí você vai entender o que eu tô falando. Vou para barbearia daqui a pouco, vou almoçar. De manhã, na segunda, eu não abro. Estudei aqui um pouquinho. Vou para barbearia e é isso. Vamos ver o que sai lá. Olha aí como é que ficou o chão. Vacilo. Era para ter deixado organizado para hoje, mas tava cansado, né? Final de sábado é assim, né? Eu quero sair daqui nas carreiras, mas pelo menos na bancada o vidro ainda tá limpo. Deixa eu trocar aqui de... E é isso, mais tarde vou ver se eu termino aquela arte lá e faço outra que eu quero dar uma estudadazinha para estar começando a semana bem, começando a semana daquele modelo. Semana passada eu quase não estudei, eu acho que eu nem estudei, porque não tinha trampo marcado, por conta da corrida no final de semana, e é isso. Falei, não tem necessidade dessa semana dar uma folga para mim, porque uma coisa que eu tenho de conselho para quem quer fazer qualquer coisa, ou barbearia, ou começar a tatuar, ou qualquer outra profissão, você tem sim que estudar que nem um louco, mas também entender que tem épocas na semana ou a cada 15 dias que você tem que tirar uns 2 dias, 3 dias ali para estudar numa velocidade mais baixa, né? No caso, com um nível de conteúdo menor de você... Beber a água, tava com pigarro, pô, tá doido? Enfim, você tem que diminuir a intensidade para a parada ficar também gostoso de aprender, né? Porque se é uma parada que você vai levar pro resto da vida, você tem que aprender a administrar como você vai absorver o conhecimento para ser um excelente profissional do que você está fazendo. Se você entender que é pro resto da vida, a evolução, não adianta. A constância vai sempre vencer o cara que está ali eufórico, né? Que a euforia faz você estudar 15, 14, 20 horas por dia, né? Dá até insônia, você diz, não, vou estudar. Só que ao longo prazo isso não dá certo. Porque você tem que conciliar uma vida, né? Uma vida fora da sua profissão para conseguir levar para o resto da vida. E eu acredito nisso, né? Pelo menos no nicho que eu estou falando, né? Se você faz faculdade, faz qualquer outra coisa, você já tem demandas que você tem que entregar. Então, já não vai funcionar bem o que eu estou falando, eu acho, né? Porque eu não fiz faculdade, então... Enfim, terminei de limpar aqui, vou dar o grauzinho ali na área de espera e esperar o cliente das 2 e responder o WhatsApp para ver o pessoal que falou comigo aqui, que já teve gente que falou comigo. E é isso, vou atualizando e vou dando o parecer por aqui. E novidades, né? Meu dedo melhorou, graças ao bom Deus. E é isso, bora! Pois é, estamos aqui novamente, voltando. Temos uma atualização no setup aqui agora que eu quero mostrar. Vocês vão ver o nível da poeira que tá o teclado. Se liga, porque tava sem usar, tá ligado? Mas agora estamos com o setup montado, que agora a gente vai conseguir mexer do PC já daqui. Vou botar uma sériezinha ali agora pra tá gravando essa parte aqui. E ficou assim, eu apaguei a luz ali porque deixa eu acender aqui pra vocês verem como é que tá o estúdio atualmente.
Vamos decorar mais essa parede aí futuramente. Já Bob Marleyzão. E agora o setup montado com o teclado ali que a gente vai dar o grau. Vai melhorar. Mas agora temos acesso ali à grande tela que não tinha antes nos meus setups de estudo. E eu vi que dessa forma ajuda mais na hora de estudo, né? Na hora de estudar, que é uma parada que você tem que fazer diariamente, nem que seja 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora que você conseguir todo dia, é igual ir pra academia, entendeu? Se você conseguir fazer isso aqui, eu falo, profissional que quer evoluir, né? Isso é uma técnica que eu tô desenvolvendo da maneira que eu tô fazendo e eu tô vendo a melhora. Pra mim tá sendo a academia do traço, pra mim. Sombreado vai ser outro material que eu tô vendo aqui já para comprar, mas a academia do traço vai ser essas três coisas aqui, ó. Bold line. Se você conseguir controlar um lettering fazendo isso aqui lembra muito a Magno, tá ligado? Só que a Magno reta. Não a Magno curvada, não. Mas se você pegar a base com isso aqui, com a Magno curvada já vai facilitar também. Isso aqui lembra mais um bold line, né? Que ela dá uns detalhes. Eu testei ali no contorno só do rosto para ver como é que ficava o destaque. E eu acho que se viesse com uma Magno logo depois, deixa eu botar aqui. Se botasse uma Magno, depois eu vou fazer o estudo desse trampo aqui numa pele de verdade, vocês vão ver o que eu tô falando. Eu acho que se fizesse um sombreado aqui com a Magno depois, com um meio tom para mais claro, né? Para paleta mais clara. Ia destacar muito o rosto do segundo plano. E lá o fundo é o terceiro plano, né? Primeiro, segundo, terceiro plano. E entre o segundo para o terceiro plano, esse sombreado aqui tem que ser com um sume que seja a metade ou 1/3 do que foi usado aqui. Porque tem que sempre, se eu quero camadas, eu tenho que aprender a controlar qual vai ser a tonalidade dessa camada e qual vai ser a tonalidade da terceira camada que eu quero, né, destacar. Porque aqui já seria a camada 0, né? 0 não, no caso, né? A 0. Que é 0, 1, 2, 3. Então o sume daqui tem que ser mais escuro do que esse, depois esse, depois esse, que vai numa crescente. É esse o estudo, né? E quando você começa a entender o que você tem que estudar, você vai separando os nichos que você quer melhorar, né? E eu vi que minha dificuldade de fazer alguns trampos como esse na pele ficar de uma maneira muito perfeita era a minha deficiência em traço. E eu vi que melhorou muito. Então, era isso que eu queria passar aqui para vocês agora, né? Eu vou assistir a sériezinha e já boto finalizado aqui. Quando eu estiver fazendo o detalhezinho do rosto, acho que eu vou fazer o detalhezinho do rosto agora para vocês verem como é que vai ser. E vou dar play aqui. Aqui é isso mesmo. Estamos aqui, colocamos... Deixa eu baixar aqui que eu botei um surround. Vou botar logo... Cadê? Que só é gamer depois que... agora tá experiência gamer. Pera aí. Aí, pô. Tamo lá. E estamos assistindo quem? Podpah e Fezes. Tamo lá. Obrigado, vinheteiro. Só dá pra escutar os caras, só vem ensinamento agora. Enfim, vamos lá fazer o anjinho aqui. Pra caralho. Eu meto faca mesmo, eu sou ruim demais. Meu pai tá preso. Storm.
Olha lá como é que ficou, tá ligado? E é isso. Tive um leve estudo aqui, eu vou estar explicando para vocês agora o que é que eu fiz para você entender a linha de raciocínio. Quando eu comecei a tatuar, eu me bananava de fazer essas texturas de roupa e me bananava de fazer algumas coisas que era complicada, tipo textura de cabelo, mapear a sombra e o rosto. Eu tinha problema nisso, tá ligado? Aí eu pensei o quê? Replicando esses desenhos e tentando cada vez entender a composição de cada coisa aqui, iria ficar fácil para mim na parte de traço, né? Que é a maior deficiência, porque eu primeiro comecei a aprender a fazer a tão sonhada sombra lisa. Eu não dei tanta atenção nos traços quando eu comecei e me lasquei por isso. E agora eu tô resolvendo estudar e entender cada composição. E pronto, eu usei aqui dessa vez o seguinte. Eu dividi em duas partes, né? Aqui nessa parte de cá, que é a roupa. Aí eu fiz logo o contorno da roupa para me entender até onde ela ia. E depois fui fazendo o mapeamento das sombras para ver o que dava relevo, o porquê cada coisa. Eu vi aqui que né? Vi o sentido que o pano está dobrado. Isso tudo vai salvando na sua cabeça como fazer essas texturas para não ficar um negócio solto do nada e não parece com qualquer coisa, menos com tecido. Você tem que ter esse cuidado para quando você dá um zoom out do trampo, o negócio ficar bem feito, né? Você vê aqui que cada traço está no seu lugar, e quando você consegue replicar isso na pele, vocês podem ver que daqui para cá já tem até mais um nível a mais de detalhe. Isso aqui eu fiz meio-dia e esse aqui eu já fiz à noite, agora, né? Mas com calma. E é aquilo que eu disse, primeiro plano sempre vai ter mais detalhe. Segundo plano aqui, ó, já uma parada mais, né? Não pode ter tanto detalhe quanto aqui, mas os detalhes que tiver tem que estar bem nítido, bem feito, bem executado. E lá atrás desfocado, e a gente já faz de outra maneira, né? É esse o estudo. E aí a gente já tem a proporção no braço como seria. Depois eu vou ampliar, mas para ficar como se fosse do tamanho de um braço real. Vou usar meu braço como molde, né? E fazer daqui pro final de semana. Porque esse final de semana eu também não vou tatuar, porque é dia dos pais. Então eu vou tirar o final de semana para ficar de boa com meu pai e estudar também, né? E é isso. Vamos lá. Vou estar dando aqui agora o meu veredito de como eu estou fazendo para separar esse elemento todo aqui para virar dessa forma cada vez mais com detalhes e sabendo o que estou fazendo, né? Como eu desenvolvi isso na minha cabeça para funcionar. Bom, eu observei que se você dá muito ênfase no rosto, mas você não sabe fazer uma mão, você não sabe fazer membros inferiores de um corpo humano, você não sabe fazer roupa, você não entende o que é caixa torácica, você não entende o que é ângulo, você não entende nada, você não consegue replicar, por mais que você esteja passando por cima da linha, porque você vai... Tem hora que o desenho não é conciso em alguns cantos e a linha dá para outro canto, e quando você olha de longe assim tá tudo errado, tá ligado? As sombras também, você tem que entender aonde elas... como elas soariam com o tipo de sombra que você quer suar, porque você vai conseguir interpretar as outras sombras que você vê do seu jeito. É aí onde você começa a pensar como artista. Você vê que a forma que você pensa não é errada. Você usou uma mescla de várias coisas que você aprendeu no caminho e fez a sua. Eu sempre busquei esse tipo de trampo e eu acho que é isso que eu estou conseguindo replicar aqui agora. E eu vou estar dizendo aqui como eu faço para separar na minha cabeça os detalhes, né? Para mim não me perder. Eu mapeio o que eu acho que é uma peça só. Por exemplo, a roupa ela vai ser essa peça só. Eu imagino que é uma camisa e ela tem a textura dela, então eu tenho que interpretar cada jeito que aparece diferente aqui na imagem, porque os traços daqui são diferentes do rosto e dos membros externos, né? No caso, o braço e pernas, que está fora aqui do núcleo de pensamento aqui. Então, externos, braço, perna, cabeça. Então, eu foco só na camisa. Separo ela aqui. Depois as pernas e braço. Faltou o braço aqui que não deu espaço, né? Que eu tenho que botar aqui. Mas ele seria mapeado do mesmo jeito aqui, só que aqui em formas geométricas fáceis, que é para memorizar onde está cada coisa.
e o rosto, né? Aí esse espaço entre um e outro aqui eu destaquei porque para vocês entenderem qual nicho eu tô falando, que é pernas, roupa e cabeça. É isso. E depois que você saber como cada um tem que se comportar, porque essa volta tem que ser aqui, porque tem que ter a mesma proporção aqui na franja, aqui, porquê de tudo. Aí quando você entende o porquê de tudo, você consegue replicar isso, entendeu? E isso é um estudo que tem que ser feito dia após dia para você depois entender como é que se comporta um fio, como é que se comporta a sombra na bochecha, para você entender como essas achuras vão funcionar, entendeu? Tem tudo isso. E eu tô conseguindo chegar no resultado que na pele, se conseguir esse resultado aqui, vai ficar um trampo para a vida toda. E é isso que eu quero, sem manutenções. Enfim, galera, e é com essa cena aqui que eu me despeço. Já tá dando um like aí, foi inesperado. Se inscreve no canal aí, muito obrigado. Você que tá acompanhando aí, muito obrigado. E é isso, valeu, valeu. Até a próxima aí, dignidade já, como já diria Mítico. Valeu.